Olá, eu sou Elias Nascimento e hoje eu vou ler de Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nestes versículos, Paulo vai citar vários tipos de adversidades que o cristão pode enfrentar, todas elas muito dificultosas, o qual o cristão pode passar, mas apesar de todas elas, apesar de todos os tipos de adversidades que o cristão pode passar, ele diz: somos mais que vencedores. Significa o quê? Que nós ganhamos as coisas neste mundo? Não. Que nós ganhamos as coisas no porvir. Que apesar de todos os tipos de adversidade, nós podemos ganhar a vida eterna. Nós podemos ganhar tudo. Tudo que é mais precioso. Porque não importa se nós não ganhamos as coisas aqui. Nós podemos ganhar as coisas na eternidade. Nós temos a garantia do nosso presente com Deus. E ele fala que nós padecemos perseguições, somos entregues à morte todos os dias. Isso devemos considerar que nós nos entregamos, nós como cristãos nos entregamos à morte, por causa que o mandamento de Cristo, o mandamento do Senhor, é negarmos a nós mesmos. Nós temos que negar o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne. Nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, ou seja, o nosso fardo de sofrimento, e sofrermos assim como Cristo sofreu. Um dos sofrimentos que um cristão deve passar, por exemplo, é a negação das riquezas. Um cristão não deve possuir muitas riquezas, mas se ele possuir riquezas, não deve possuir para si. As riquezas que um cristão possuir, ele deve usar ou na obra de Deus, ou ele deve usar na obra do Evangelho, ou fazendo caridade para outras pessoas ou fazendo caridade para pessoas que possuem necessidade, ou ele deve fazer para que aumente-se o número de cristãos, ele evite que mais pessoas vá para o inferno. O dinheiro do cristão, depois de sustentar a si mesmo, ou seja, ele deve buscar somente até o sustento. Depois disso, depois de ele gastar no que é necessário para sua sobrevivência, seu lazer no mínimo do sustento, sua alimentação, suas vestes, com a sua família, então ele deve gastar o excedente dele, não consigo mesmo, não com seus próprios prazeres, mas ele deve gastar o excedente dele de modo a ajudar outras pessoas. E se não for só para ajudar outras pessoas, para avançar a obra do Evangelho. E se ele não fizer isso, ele está pecando. Porque Cristo nos ensinou que nós não devemos amar riquezas. Riquezas que não é só desapegado, tipo, eu posso deixar com muitos pregos. Eu posso simplesmente ter riqueza, mas eu não ligo se eu perder. Não, é você ter a riqueza e você usar da riqueza na obra de Deus ou na obra do Evangelho. Um outro sofrimento que nós podemos apontar aqui é o amor do cristão, de sofrer injustiça. Porque primeiro nós dizemos um sofrimento que nós causamos com nós mesmos, que é da riqueza material, e o segundo sofrimento é um sofrimento que nós recebemos de outras pessoas, as injustiças e as perseguições. Porque está escrito que nós somos entregues à morte. Nós somos entregues à morte todos os dias e somos contados como no matadouro. Ou seja, porque nós recebemos perseguições, adversidades externas de pessoas que vão contra a nossa vida, contra o nosso bem-estar, pelo motivo de nós andarmos com Deus, por nós andarmos no Evangelho. Ou seja, se nós dizemos que nós andamos no Evangelho, nós padecemos sofrimento e perseguição. Nós padecemos dificuldades em nossa vida.
dificuldades impostas pelos mandamentos de Deus, que devemos colocar sobre nossa vida, como negarmos a nós mesmos, porque isso não é prazeroso, do contrário, nós não estaríamos nos negando, estaríamos nos afirmando. Então, negar a si mesmo vai trazer um sofrimento, mas é um sofrimento digno, é um sofrimento glorioso, é sofrimento de poder estar fazendo a vontade de Deus. E o segundo sofrimento é a perseguição. Por justamente fazer a vontade de Deus, outros não gostarão do que nós estamos fazendo. Nós exalaremos um perfume odioso para muitos, porque o nosso comportamento não será agradável para eles. O nosso comportamento será um comportamento que causa ódio, perseguição a pessoas que não fazem parte do nosso estilo de vida, justamente por não gostar do modo como nós nos comportamos, porque isso implicitamente estaria dizendo que eles estariam errados e que eles deveriam se comportar do modo como nós nos comportamos. Por isso, existe esse sofrimento que nós impomos a nós mesmos, que é negar a si mesmo, e o sofrimento que nós padecemos nas mãos de outros, como nos entregamos à morte todos os dias. Mas não importa qualquer tipo de necessidade que o cristão passe, porque a Bíblia fala que, apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E aqui ele não está falando sobre ganhar as coisas aqui na terra, porque como eu mesmo expliquei, o sofrimento que nós impomos a nós mesmos não nos permite nós sairmos ganhando as coisas aqui na terra. Mas o sofrimento que nós causamos a nós mesmos não permite ganhar uma glória no céu. O que ele fala sobre vitória é vitória para ganhar no porvir, porque nós sabemos que o que nós fazemos aqui, nós já temos uma recompensa no porvir. Nós já temos uma recompensa na vida eterna, uma recompensa na eternidade, uma recompensa com Deus no céu. Não importa o tanto que nós viemos a sofrer aqui, nós já podemos ter por certo a vitória garantida, de que Deus preparou o melhor para nós, um galardão para todas as obras vários galardões, para todas as obras as quais nós praticamos aqui nessa terra. Ou seja, nós temos preparado o céu, o paraíso, a eternidade com Deus, uma coisa incomparável. Um cristão não deve se preocupar em procurar glória aqui. Um cristão não deve se preocupar em ganhar riquezas aqui. Um cristão não deve se preocupar em ganhar vitórias aqui, no sentido de que ele não deve se preocupar, em vez de... Porque a meta do cristão é se preocupar em vencer o Satanás. Se ele venceu o pecado, se ele expulsou os espíritos imundos, já é o bastante, já é o suficiente. Se ele alcançou a salvação, já é o suficiente. Se ele alcançar a salvação de outros, já é o suficiente. Ele não deve se preocupar a mais do que isso. Qualquer coisa que for além disso, não é da preocupação do cristão. A preocupação do cristão, a meta dele é a eternidade, porque as coisas daqui vão passar. As coisas aqui não duram eternamente. As coisas aqui são passageiras, elas não são duradouras. As coisas aqui vão passar. O cristão não deve se preocupar com as coisas daqui. Toda riqueza terrena, toda riqueza material, toda riqueza que for daqui, desse mundo, não deve preocupar ao cristão, mas deve preocupar ele, a vida dele que ele vai passar na eternidade. Porque se ele não sofrer esses sofrimentos que Cristo e os apóstolos disseram que um cristão deve padecer, ele vai sofrer os sofrimentos na eternidade. Se ele não vai ganhar, depois do dia do juízo, eternos dias de glória junto com o Senhor Jesus Cristo, ele vai ganhar dias de sofrimento eterno e tormento no inferno. Ou seja, isso é bem pior do que viver com sofrimentos aqui nessa terra. Não interessa ao cristão se ele sofre aqui nessa terra, no sentido de que não interessa a ele se ele vai ganhar muitas vitórias ou se ele vai ter muitas derrotas em empregos, em riquezas materiais, em riquezas aqui da terra, porque nos importa a riqueza do céu. E a riqueza do céu nós alcançamos na eternidade.
A riqueza do céu é espiritual. Nós praticamos a vontade de Deus, nós nos revestimos com a armadura do espírito moral e nós andamos segundo os seus caminhos. E quando nós andamos segundo os seus caminhos, nós alcançamos a eternidade no céu, no paraíso. Não importando o tempo que nós passamos aqui, mas sabendo com a nossa gratidão a Deus de que de fato na vida eterna nós vamos receber o nosso prêmio devido às obras que nós praticamos durante o nosso período terreno. Então é importante para o cristão isso. É importante o cristão compreender a bênção do sofrimento. É importante o cristão compreender a bênção do sofrimento. Que ele tem que sofrer aqui para ganhar algo lá, no futuro, na eternidade. O cristão não deve ficar se preocupando com as bênçãos daqui, bênçãos terrenas. O cristão tem que se preocupar com as bênçãos eternas. Para pensar um minuto, depois do juízo, o que vai valer as coisas que passaram aqui? As únicas coisas que vão valer são suas obras. Se você fez o que era da vontade de Deus, ou se não fez. Isso é possível você fazer com o Senhor Jesus, sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. As suas obras é que vão valer. Não adianta nada que você fez aqui nessa terra. Não vai adiantar os presentes, os empregos, as riquezas, os amigos. Não vai adiantar nada. Você deve focar numa coisa só, da vida eterna. É isso que você deve se importar. E é isso que Cristo falou ali na passagem. Somos mais que vencedores. Ele fala, não há nada, não há morte, não há dor, não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Mas porque você quer. Não adianta cruzar os braços e achar que vai viver sua vida normal, do jeito que for, e que vai dar tudo certo, acabou. Não, você deve viver sua vida retamente com Deus, com compromisso com o Evangelho de Cristo. Só assim você pode ganhar o seu lugar no céu. Fala em Hebreus que nós não vivemos nossa vida em testemunho com Deus até o fim, porque é só aquele que vive em santidade que verá a Deus. Porque aquele que vive deliberadamente em pecado, já não há mais sacrifício para o pecado. Não há. Então você deve buscar as coisas de Deus. Do contrário, você não encontra Deus no céu. Nada pode nos separar. Porque você quer. Deus disse, aquele que quer, venha até mim e eu lhe darei a água da vida. Aquele que quiser, eu lhe darei da graça da água da vida. O que quiser. Se você não quiser, isso não pode acontecer. Então é importante que você queira. Motive-se. Motive-se a si mesmo. Ore a Deus. Leia a palavra de Deus. E busque o Espírito Santo. Que só assim você pode atingir o céu. Com o selo do Espírito Santo de Deus. Ande em santidade e viva com Cristo. Vamos fazer uma oração agora. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe agora. Abençoe a pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, para que ela possa andar retamente segundo a Tua palavra, para que ela possa andar segundo o Teu Espírito, para que ela possa ter o selo da salvação da vida eterna, para que ela possa, Pai Deus, ser os diversos sofrimentos, porque na Tua palavra diz, meu Deus, importa que ele sofra, assim, eu vou lhe mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Pai, que essa pessoa saiba o quanto é necessário ela sofrer pelo nome de Senhor Jesus Cristo, o quanto é necessário ela negar a si mesma e padecer perseguições, porque é necessário, meu Deus, que ela conforme-se de acordo com a Tua palavra, para que ela obedeça a cada um dos Teus mandamentos e faça a Tua vontade, e Teu poder se revista sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa ter a salvação de sua alma. Dá a salvação da alma dessas pessoas, Pai. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso foi de hoje. Espero ter gostado. Tchau.